E a gente está aqui hoje dando prosseguimento a Mateus, no capítulo G de Jesus. Vocês lembram disso? E hoje nós vamos seguir adiante. Hoje nós vamos do verso 18 ao verso 25, sobre o nascimento de Jesus. E é o texto que eu quero que você abra aí, está marcado. Você abre em Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, para a gente prosseguir, tá bom? Então vamos juntos. Mateus, capítulo 1. Você lê na sua Bíblia ou abre em algum texto digital. E a gente iniciou com Mateus, que eu já falei bastante sobre quem ele é, a história, o contexto e a genealogia. E o objetivo de uma genealogia tão controversa quanto esta aqui, que era muito coerente com a própria necessidade de Mateus de se ver, de se sentir incluído no meio de uma religião que excluía as pessoas que não eram exatamente alinhadas ideologicamente e moralmente, comportamentalmente com ela. Os que não eram assim eram alijados. E Mateus, certamente, quando Jesus o chamou, ele era tudo, menos uma pessoa que tivesse algum tipo de coerência com a religião de Israel. Ele era um excluído. E a gente falou a semana inteira a respeito disso, das implicações, dos medos de exclusão, de maldição e de tudo mais que já passou pela cabeça de muitos de vocês, meus queridos e queridas. E hoje, iniciando a semana, eu leio aqui dizendo: ora, o nascimento de Jesus, o Cristo, foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, ou prometida, ou noiva de José, sem que tivesse antes tido relações sexuais com ele, achou-se grávida, de repente grávida, pelo Espírito Santo. Aí a gente vê em Lucas 2, de 1 a 7, a descrição disso, da ocorrência, da visita do anjo Gabriel: salve Maria, o Senhor é contigo, e toda a promessa relacionada ao nascimento daquele que viria e que deveria ter o nome de Jesus, que significa ele salvará o povo dos pecados dele. Mas aqui em Mateus a gente já entra direto nesse achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, porque naqueles dias esse tipo de relacionamento de promessa, de noivado, de comprometimento, já caracterizava o casamento e todas as implicações de fidelidade da mulher para com o marido, do marido para com a mulher no casamento. Como aquela era uma sociedade patriarcal, a gente praticamente não tem anúncios, não tem notícias de um marido que tenha dormido com uma outra mulher durante esse período e tenha sido acusado de traição e adultério. Mas, conquanto a lei de Moisés dissesse que o que valia para um valeria para o outro, o adultério não era um mandamento dizendo agora para as mulheres não adulterarás, mas era em geral, homem e mulher, não adultere, eram as mulheres. Como a gente vê no Velho Testamento todo, no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, e nos Evangelhos, especialmente em João, no capítulo 8, onde só a adúltera iria ser apedrejada. Aquele que com ela adulterou saiu de fininho, como sempre acontece nas sociedades patriarcais. Então José já era esposo dela na prática, no compromisso. Porém,
sabendo e vendo que ela estava grávida, e sendo difícil para ele crer naquela história de que tinha sido o Espírito Santo que a tinha engravidado, ele falou: poxa, eu sou um homem de Deus, eu gosto das coisas sinceras, verdadeiras e tudo mais. Essa conversa de que ela está grávida de Deus, do Espírito Santo, não dá para mim. Não dá para eu engolir, eu não aguento. É demais, é um pedido horroroso. Em qualquer época. Agora imagine há 2000 anos, no primeiro século, no auge do judaísmo farisaico e de todo aquele machismo, chauvinismo patriarcal, massacrante, que tratava a mulher como um objeto de procriação, uma escrava de luxo sexual e para cuidar da casa e das crianças. Era essa a única missão da mulher. Ele olha para aquilo tudo, é um homem calmo, discreto, e se recolhe numa agonia extraordinária, porque ele amava essa menina. Ele queria ter uma família com ela. Ele queria gerar filhos dela e com ela. Queria ter um mínimo de vida feliz, estável, tranquila, como seria a ambição de qualquer pessoa normal, natural, que assim acontecesse. E, de repente, a barriguinha começa a crescer e ela diz: eu estou grávida do Espírito Santo. Continuo virgem, mas estou grávida. E José, sendo um homem justo, e a justiça aqui, preste atenção, e a justiça aqui não tem nada a ver com o que justiça é para nós. Hoje em dia morreram todos os critérios e as categorias de justiça divina, justiça celestial, justiça interior de caráter, justiça de princípios, justiça de convicções de fé, justiça que frequentemente levava o indivíduo a um estado de renúncia, de silêncio, para não infamar, para não chamar juízo sobre o outro, sobre, no caso, sua mulher, sua noiva, esposa, porque seria inevitável que ela fosse apedrejada na vila de Nazaré, onde todo mundo se conhecia, e aonde é óbvio que cada um olharia para o lado para ver quem eram os jovens em condições de terem relações sexuais e engravidarem uma virgem, com quem que ela podia ter mais amizade, menos amizade. Todas essas boatarias perpétuas da sociedade humana aconteceriam, e ele não queria nem que ela ficasse sob questões, nem nem coisa alguma. Então, qual foi a decisão desse homem? Ele não a queria infamar, porque infamá-la era a mesma coisa que assinar o decreto de apedrejamento e de juízo. Juízo. E ele não queria isso. E ele diz: eu vou proteger essa mulher, eu não posso fazer nada, agora eu vou sair de fininho. Vou deixá-la secretamente. Vou deixá-la secretamente. Porque não vou fazer mal a ela. Ela é uma moça boa. Eu sei quem ela é, qual é o caráter dela. Eu não sei o que aconteceu, mas sei o que eu vou fazer. E eu não vou fazer nada que a prejudique, que a infame e que a coloque numa situação
de punição, de morte, de apedrejamento e de vergonha. Eu não. Jamais. E chegando a essa decisão no seu coração, o verso 20 diz: enquanto ponderava. É uma palavra muito interessante, porque é uma palavra que praticamente morreu como prática. Ela ainda existe como palavra, mas quase não existe mais como prática. A prática da ponderação diante de uma coisa para a qual eu não tenho resposta, mas, por outro lado, não quero fazer propostas. É algo que pode ser terrivelmente contra mim. Mas e se não for? E se eu não souber o que está acontecendo? E se de fato houver algo para além do explicável, para além do natural? E esse homem, sendo justo, na condição de justo, de ser íntegro, se coloca num lugar também de humildade, de possibilidade de desconhecimento. Ele diz para ele mesmo: eu não sei de tudo. Por isso ele pondera, que é uma palavra em estado de extinção, e a prática dela está praticamente extinta entre nós. Você não vê quase ninguém ponderar. Você só vê as pessoas serem entes de pulsão, águas vivas de reação. A grávida, desgraçada, é o que a gente vê. Um homem como José é uma raridade na humanidade, não é nem no nosso país, é na humanidade. Você talvez os ache melhor em algumas comunidades muito, muito piedosas da Índia, em alguns lugares assim. Mas na maioria do mundo, onde não existe um mínimo em algumas tribos de delicadeza masculina para com a situação da mulher, e o Brasil com certeza não é um desses lugares, aqui ela era objeto imediato, seria de feminicídio. E os homens, os machos, ainda iriam dar razão, também pudera. Traiu o cara e ainda veio com um papo blasfemo de que estava grávida de Deus, do Espírito Santo. Vê quem é que pode crer num negócio desse? E ele que tinha decidido deixá-la devagar e saindo pelas beiradas, sem subteza, lentamente, quem sabe desfazer o noivado e chamando a responsabilidade para si, sem atribuir a ela. Era o melhor que ele poderia fazer, sair secreta e discretamente. E quem sabe evocar a culpa do fim, do término do relacionamento sobre ele próprio, circunstâncias, mudanças interiores, para não infamá-la. Mas enquanto ele ponderava, enquanto ele pensava essas coisas e as consequências e o que poderia acontecer, qual seria o futuro dela, como é que ele iria viver sabendo que aquela mulher era uma menina tão extraordinária, era uma virgem pura, limpa, tinha e carregava aquele brilho de pureza no olhar, aquela atitude de delicadeza, de postura discreta, calma, mansa, linda. Como é que ele poderia prejudicar aparentemente aquela história de que ela estava grávida? Não tinha absolutamente nada a ver com o modo dela viver, com a postura dela. E ele tinha tanta consciência de que a postura dela era íntegra, que o exemplo dela
se tornou algo que relativizou a declaração que ela própria fez de que estava grávida do Espírito Santo. Você veja só, o homem é bom, o homem é justo, o homem é raro. E ele olha e ouve uma história mais rara ainda, que aonde quer que aconteça, em geral, ou é um mito ou é um encobertamento de uma gravidez proibida. E agora está ele aqui diante de uma mulher pura e santa dizendo que está grávida do Espírito Santo. Mas é demais para ele, que é um dos melhores dos seres humanos que eu tenho dito que eu já me apercebi da existência. É esse José, sendo bom e justo, decide deixá-la, porque era insuportável para ele, mas vai fazer isso secretamente. E enquanto ele pensa, pondera, busca uma saída, evita de todos os modos a possibilidade de que aquilo desemboque no martírio dela, na morte dela, inocentemente, no apedrejamento, numa coisa horrenda. Ele diz, não, não é possível. E ele pondera e pergunta o que eu faço. Me ajuda, Deus. Olha em que encalacramento eu me meti. Socorro! Socorro! Aí é quando lhe apareceu em sonho, não foi na frente dele. Não foi um anjo dizendo, me dá um pouco de café para eu tomar com você. Que dá uma concreção maior. Como Jesus, quando quis provar a sua ressurreição a Tomé, disse, pega aqui, toca aqui, olha aqui. Ou, quando os discípulos estavam aturdidos na ressurreição, ele disse, vede que um espírito não tem carne nem ossos como vede que eu tenho. Pegai-me, apalpai-me. E então pediu comida, e eles puseram comida. Elementos para serem ingeridos e comida, bebida para ser bebida, vinho. Ali, diante dele. Os discípulos viram que o alimento entrou e sumiu. A bebida desapareceu. E depois ele atravessou as paredes e só voltou quando voltou de novo. E voltou várias vezes durante 40 dias. O que deu aos discípulos uma concreção, uma palpabilidade. E ele voltou durante 40 dias e 40 noites, apareceu aos seus discípulos, conversou com eles, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus, deu concreção. Como a gente vê os anjos do Velho Testamento. Tem concreção, tem capacidade de materialização tão grande, podem tomar formas tão diversas, que eles aparecem como homens, ou para Abraão, por exemplo, ou aparecem como homens tão bonitos que os de Sodoma e Gomorra quiseram aproveitarem-se deles, abusarem deles, inclusive sexualmente. Ou você vê Jacó, que sai no pau com o anjo do Senhor a noite inteira, e é paulada para lá e para cá. A tal ponto que o anjo, vendo que a luta era renhida e que ele não suportaria ter se colocado numa condição física para enfrentar Jacó, ele usou dos seus recursos angelicais e tocou no nervo da articulação da perna esquerda de Jacó, e Jacó travou na mesma hora, ficou manco, inviabilizado para o combate, e foi quando a luta acabou, quando o sol nascia. Ou a gente vê anjos, como, por exemplo,
no caso dos pais de Sansão, Manoá e a esposa. Quando o anjo vem e traz a notícia, eles ficam querendo saber como seria, ele diz, será. E aí ele entra numa chama de fogo e desaparece na chama de fogo. Foi uma concreção espantosa. E há uma quantidade enorme de outras aparições de todos os tipos, com todas as caras, com todos os formatos, até anjos de energia, anjos de relâmpago, anjos de efeitos especiais inimagináveis, de todas as formas, humanoides ou não humanoides, de todos os tipos. Mas nesse caso aqui de José, ele não teve nem a bênção da concreção, da palpabilidade, não veio nenhum tipo de palpabilidade para ele. Não dava. E ele ponderando, ponderando ficou, e ponderando, ponderando dormiu. Mas ele dormiu num estado de ponderação. Ele dormiu num estado de reflexão bondosa. Ele dormiu num estado de busca de solução de vida, não de morte. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, para a gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, a nossa raiva, o nosso ódio. José fez o oposto. Paulo diz em Efésios 4, não durmam, não deixem o sol se pôr, uma expressão poética, não deixem a noite chegar, não vão para a cama, não vão dormir com ódio, com ira no coração, porque assim vocês darão lugar ao diabo. Pessoas que vão dormindo noite após noite sobre ódio, sobre mágoa, sobre queixas, sobre vontade de vingança, com a inconformação de não ter feito ainda alguma coisa que puna o outro. Quem é assim, dormindo assim, escancara o inconsciente, abre as portas do inconsciente. O ódio, a raiva, a ira, sobre a qual a gente dorme e introjeta, abre um espaço volumoso para o espírito maligno, para o espírito do ódio, para o espírito do adversarismo crescer, para o espírito do antagonismo, para o espírito da vingança se desenvolverem a nós. E Paulo chama isso tudo de dar lugar ao diabo. O indivíduo que dorme sob o ódio dá lugar ao diabo, que é o pai da mentira, que é o pai do homicídio, que é o pai do ódio, que é o pai dos transtornos, que é o grande antagonista, que é o grande adversário, que é o que trabalha contra a paz do ser, contra o bom senso, contra a sabedoria, contra a calma, contra o equilíbrio. O diabo tem pressa, o diabo tem desespero, o diabo quer ações imediatas, o diabo quer vingança, o diabo quer um prompting de raiva estourando. O diabo é assim. O diabo não ensina ponderação. E José, pelo simples fato de não querer fazer mal a ela, por ser um homem justo, decidir sair da maneira mais discreta, de modo a não incriminá-la, e ainda mais, dedicar-se à ponderação dos acontecimentos, para que não houvesse arrependimento de nenhuma natureza, para que qualquer que fosse a solução não fizesse mal, especialmente a menina, a quem ele amava e respeitava e queria para ser sua esposa. Enquanto ele ponderava, enquanto a mente, olhem a mente, a função mental, da saúde mental desse homem. Esse é um homem mentalmente são. Esse não é um predador, machista, chauvinista, torturador. Não.
Esse não é um homem que se jacta de ter mais força do que a mulher, ou de que o direito judaico estivesse a favor dele por causa da hipocrisia dos intérpretes da lei. Não! É um homem para quem a lei de Moisés não importava. Se ele fosse seguir a lei de Moisés, era apedrejamento para ela. Mas ele está disposto a passar por cima da lei de Moisés, a deixar os estatutos de Israel que determinavam como eram os casamentos e como se deveria proceder dentro de uma instituição conjugal, deixou tudo isso para lá, abandonou a coisa toda e ponderou, buscou alternativas melhores do que a lei. A lei era morte. E a lei era para transgressores da lei, perversos. E ele sabia no coração dele que aquela mulher era boa, não era transgressora de nada, era sincera. Alguma coisa tinha acontecido que estava para além da compreensão dele. Mas o que ele compreendia em paz, para deixá-la em paz, para se divorciar sem barraco, sem pedrada. Que coisa mais difícil. Que coisa mais difícil, olha. Eu lido com divórcios desde antes do divórcio existir, quando ainda era o desquite. Eu comecei a pastorear no tempo do desquite, no início dos anos 70. O divórcio entrou em discussão em 78. E eu fui uma voz isolada, a única voz na cidade de Manaus. Todo mundo que estava vivo naquele tempo, em 1978, com alguma idade ou lucidez, que assistisse televisão, me viu lá, nos debates de televisão, eu sozinho. Era o único representante, assim chamado religioso, eu era pastor presbiteriano, contra o arcebispo, o bispo, os padres, o pessoal dos cursilhos católicos, de tudo que era grupo religioso antidivórcio, e só eu e o presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas advogávamos o direito ao divórcio, por considerarmos que iria facilitar imensamente mais a continuidade da vida, especialmente das mulheres. O direito das mulheres, o direito dos seus filhos, a proteção da família, até porque era uma tese tão simples de defender, mas a burrice religiosa, moral, é uma coisa incomparável, é pior do que a ameba na falta de pensamento. E eu dizia, escuta, por que vocês têm esse problema? Essa não é uma lei de imposição, é uma lei de concessão. Ninguém está impondo ninguém a que se divorcie. Eu já tinha 2 filhinhos naquele tempo, o Ciro e o Davi, que nasceram logo depois do meu casamento. Falei, eu não quero me divorciar por nada. E eu não vivi a vida querendo me divorciar. Quando eu tomei essa decisão, muitos anos depois, décadas depois, só Deus sabe o tamanho do peso e do constrangimento horroroso, a dor, a vontade de morrer. Quantas vezes eu pedi, Senhor, me leva, me mata, mas não deixa eu viver para assistir o que eu nunca queria que tivesse acontecido comigo nem com ninguém. Então eu, em 78, estava lá defendendo a lei do divórcio como concessão para os que precisavam, para aqueles que já tinham uma situação horrorosa. E quem viveu no tempo do desquite sabe como o desquite era um negócio horrível para a mulher. O homem desquitado e nada era a mesma coisa. Ele saía tendo as mulheres que queria. Ninguém dizia aquele homem é desquitado. Ninguém. Mas a mulher desquitada, todo mundo dizia, linda, né? Bonita, tem 3 filhinhos, mas é desquitada. Significava dizer, ela saiu do rol
das pessoas aceitáveis e vivia num estado de exclusão. Não era convidada para as festas de família. As amigas ficavam com ciúme potencial da colega desquitada em relação aos seus maridos, especialmente quando era uma desquitada bonita, jovem, gostosa, abandonada pelo marido. Tinha muita mulher que dizia, não, agora ela não entra mais aqui na minha casa. Não. Tinha gente que não aceitava mais uma parente desquitada em casa com medo de acolhê-la por um tempo, e o marido estava ali com talvez 24 anos de idade, 3 anos de idade, contra o mundo inteiro, defendendo o direito ao divórcio como alguma coisa que faria bem à sociedade e que protegeria a mulher e os seus filhos, e eventualmente até os homens que quisessem andar direito. Então eu sei perfeitamente, muitos séculos depois, o que uma lei antagônica à mulher pode produzir. Produziu aqui, quanto mais há 2000 anos atrás. E aí isso aumenta ainda mais a grandeza desse indivíduo, José, que no meio daquilo tudo pondera uma maneira de sair favorecendo a vida, sem dar lugar nem ocasião à morte. E eu estava dizendo, eu lido com esses casos de separação desde antes do divórcio, desde o tempo do desquite. A coisa mais difícil que tem é você convencer determinados homens a cederem, concederem para a mulher e para os filhos tudo que a lei determina, ou o que eles na prática, de fato e realmente necessitam para viver. Tem homens que dizem, não, os filhos eram meus enquanto a mulher era minha. Agora que a mulher me deixou, os filhos não são mais meus. Que ela arranje um outro para eles chamarem de pai, um otário para pagar as contas. Eu não vou. Vai me dizer que você não conhece ninguém assim, ou eventualmente me diga, se você não é assim. Meu Deus, são décadas assistindo vergonha na postura dos homens. E nos últimos anos, eu tenho visto haver um crescimento de empoderamento raivoso por parte das mulheres. É mais do que busca de direitos. Eu encontro algumas mulheres que, na realidade, têm até mais dinheiro do que os seus maridos, têm tudo, têm um bom emprego, têm formação acadêmica superior, têm tudo melhor do que os seus maridos. Não precisam do cara para nada. Às vezes o cara está até desempregado, tentando arranjar emprego e não consegue. Mas eu encontro. E encontro mesmo. Mulheres que chegam com sangue no olho, com saliva ensanguentada, querendo morder a jugular do cara. Aí eu pergunto, escuta, ele tem dinheiro guardado? Ele tem poupança? Ele tem bens? Ele tem isso? Ele tem emprego? Não, ele não tem nada, é um ferrado. Eu digo, então escuta, por que você não cuida dos seus filhos? E guarda esse processo para quando ele se empregar. Aí quando ele se empregar, vai ser fácil você constatar quanto ele ganha. E a lei vai incidir sobre ele. Mas se você aplicar a lei para ele pagar alguma coisa, sendo que ele não tem nem o que comer, você não está querendo justiça ou proteção para os seus filhos, você está querendo vingança, e é ódio. E aí você saiu do espírito da lei e passou para um outro espírito. Mas hoje em dia o que vale é o que está escrito na lei aqui dos medos e dos persas. Não tem gente mais com o coração de José. Porque José tinha a lei toda em favor dele. Ele podia literalmente ferrar Maria a hora que ele quisesse. Mas ele obedecia a uma lei maior, a lei da justiça divina,
a lei da vida, a lei do bem, a lei da graça, a lei da salvação, a lei da proteção, a lei da defesa, a lei que foge da desnecessidade legalista, é a lei divina, a lei do amor, a lei de Deus, superior à do Monte Sinai, a de Moisés, a todas as constituições humanas. A lei humana está aí para a gente usar contra a miséria, a injustiça, a perversidade. Por isso Paulo diz que a lei foi feita para perversos e transgressores. Mas aonde quer que haja um espírito de diálogo e de boa vontade para se chegar a um acordo de paz, a lei tem que ser deixada de lado e o acordo de paz tem que prevalecer. E tem que ser o que determine o contrato da vigência, da tranquilidade relacional, civilizada, fraterna, saudável. Quem apela para os outros recursos, e eu vi isso a minha vida inteira, porque meu pai foi advogado, boa parte da minha vida, e um grande advogado, com grandes clientelas, e eu via como tinha gente que não queria justiça, eles queriam vingança, só vingança. Eu me lembro de quando meu pai se converteu e começou a ler o Novo Testamento e foi se apaixonando pela leitura do Novo Testamento. O Evangelho foi entrando nele e ele não conseguia mais mentir como advogado, que é uma coisa muito difícil para um advogado. Não conseguia não ter mais permissão interior de mentira. Foi o que o Evangelho fez nele. Ele aprendeu que o sim era sim e o não era não. E o que disso passasse vinha do maligno. E aí ele era um cara, um homem desse que tem um espigão, e quando ele se converteu, o espigão dele ficou plantado na ressurreição e na vida. Era para valer. E aí ele não mentia mais. Dizia para os clientes que o constituíam: o senhor quer a solução ou o senhor quer uma invenção? Porque se o senhor quiser uma invenção jurídica, procure um outro advogado. Eu tenho condições de solucionar o seu caso, mas buscando justiça e não maldade, com verdade e não com mentira. Aí tinha alguns que agradeciam e iam procurar um canalha advocatício na esquina. Mas quem queria coisa boa ficava com ele. Ele não perdia nunca. Eu não tenho notícias de meu pai ter perdido jamais uma causa. Ganhava sempre. Por isso ele era procurado o tempo todo. E agora sem mentira. Antes ele dizia, era muito fácil, porque eu mentia. E olha, em termos de mentira, ele me dizia, eu era só um jovenzinho, um garoto, mas ele sempre foi totalmente aberto comigo. Em termos de mentira, meu filho, o seu pai é o Pelé, eu sou o Garrincha da mentira, advocatícia. Agora, quando Jesus entrou nele, mentira, ele desaprendeu os dribles da mentira. E aí ele sofreu consequências. Uma delas foi um senhor que o contratou para resolver um caso que já pendia há quase 50 anos, um inventário desses insolúveis. E aí meu pai examinou o caso todo e concluiu que era possível resolver se ele, meu pai, fosse e procurasse todos os membros daquela família que se odiava há 50 anos por causa do inventário, da divisão de bens, cada um queria um pedaço maior. E ele foi, conversou com todos, expôs o que seria justo, todos concordaram. Foi para o escritório. Era um dia em que ele estava jejuando, orando, lendo a palavra. Os funcionários dele saíram para almoçar. Como ele estava jejuando, ele ficou quietinho no gabinete dele, lendo. Estava chorando, com o coração queimando do amor de Deus. Quando entrou o constituinte dele, daquele caso, o homem que o constituíra para resolver. E meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, a Bíblia aberta,
estava tão mais cheio da alegria do Espírito Santo no coração do que do resultado da solução do inventário. E aí ele virou-se para o homem e disse: senhor fulano, sente aqui, por favor. Olhe, o nosso assunto está resolvido. O nosso assunto está resolvido, mas deixa eu ler esse texto aqui. Olha que coisa mais linda, seu fulano. E aí leu o texto com lágrimas escorrendo nos olhos. Quando ele acabou de ler, o cara que estava com a mão para trás o tempo todo falou a ele: eu já sei do resultado. Já sei que o senhor estragou o meu prazer. Eu não queria o dinheiro. Eu só queria vingança, ferrar com eles, enrolar e criar dificuldades mesmo. Agora eu estou sabendo que todo mundo aceitou, que a paz vai ser feita e eu não queria paz com ninguém. E aí tirou um revólver. Tirou um revólver de trás e disse: eu vim aqui para descarregar isso na sua cara, doutor Caio. Eu odeio o senhor, mas quem é que pode matar um homem que está cheio daquilo que lhe enche o coração? Aí o cara caiu de joelhos no chão, chorando e pedindo perdão a ele. Meu pai só olhando, e fez uma oração pedindo ao Senhor que tirasse do coração dele aquele espírito de ódio e de vingança. José era um homem assim, era essa criatura que não queria nada que trouxesse morte. Ele queria poupar, ele queria livrar, ele queria salvar. Que coisa mais difícil de encontrar. E como eu estava dizendo, hoje em dia, com o empoderamento feminino que é proporcional ao desempoderamento feminino, durante milênios e milênios e milênios e milênios de abuso, como a lei garante equanimidade cada vez maior, o que está acontecendo em alguns casos é que eu vejo até algumas injustiças sendo praticadas. Pelo simples fato de que alguém seja homem, parece que já sai culpado da linha de partida. Já sai muitos passos atrás pelo simples fato de ser homem. E vai continuar assim um tempo. Enquanto os homens continuarem a ser esses seres predadores e perversos, vai haver uma exacerbação de direito protetor em razão das humilhações e das perversificações, dos feminicídios e de toda a brutalização do homem sobre a mulher. Agora, tem mulher que abusa também. Tem mulher machista. Tem mulher perversamente chauvinista. Elas só não têm um pênis, mas no mais elas são da hora da vingança. E eu vejo algumas que você propõe, eu chego com soluções. Olha, a gente pode resolver isso com calma. E nada do pior vai acontecer, mas elas não querem. Elas não querem solução. Muitas delas só aceitam a solução que venha pela vingança, por fazer o cara passar pelo menos um tempo na cadeia, ou preso, humilhado, arrebentado, tem que ser. E aí, assim como o ódio no coração do homem abre a porta para o diabo, o ódio no coração da mulher abre a porta para o diabo. O ódio abre a porta no coração de qualquer um. Não importa quais sejam as suas razões no direito, o diabo não está nem aí para as razões jurídicas que a gente possa ter. Preste atenção. O diabo não está nem aí para as razões jurídicas que a gente possa ter. Se houver ódio, o diabo sempre tem o que comer. O diabo não está nem aí para as razões jurídicas que a gente possa ter. Mas se houver ódio, tanto faz. Ele vai ter sempre o que comer, do que se alimentar, e vai ter sempre a energia. Não pensava em nada disso, não cogitava no diabo, não pensava na lei, só pensava no verdadeiro justo. E entrar para a história como um
motivador de apedrejamentos. E é esse o ambiente no qual ele está, nessa ponderação, quando ele é visitado num sonho, como eu disse, na subjetividade, no interior, no inconsciente. O mesmo anjo entra de José, entra no inconsciente dele, o que mostra esse poder extraordinário dessas outras criaturas que a gente apelidou de anjos, mas não é o nome deles, é só um apelido hebraico, semítico. Cada cultura da Terra chama de um modo, como essa geração atual chama de extraterrestre, chama de outras coisas, porque não são dessa ordem de coisas. O que não é dessa ordem de coisas terráqueas é extraterráqueo, é de outra dimensão. E ali para os semitas e judeus, hebreus e tal, o apelido era anjo, que significa mensageiro, um cara que trouxe uma mensagem, que tanto podia ser objetiva, quanto também poderia ser subjetiva. No caso de José, foi no inconsciente, o que é mais difícil ainda de acolher. O cara não tem uma objetivação concreta para apontar para ninguém, nem para ele próprio. Ele tinha apenas que acordar dali e dizer: um anjo, um mensageiro, me disse que eu não devo ter medo de acolher Maria, minha mulher, e confirmou que o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Você veja que doçura, que quebrantamento, que pureza, que submissão, que capacidade de hospedagem do amor e da verdade no próprio coração esse homem possuía. Que coisa linda! E ele então se levanta dali, depois de ouvir essa palavra do Senhor, e mais do que isso, foi a ele, José, que Deus deu nome através do anjo ao filho que viria. Ele se chamará Jesus, que quer dizer uma variação hebraica do nome Josué. Deus salva, Deus salvará. Jesus vem dessa raiz. Ele salvará o povo dos pecados do povo. Ele é o Cordeiro. Foi por isso que João Batista, quando viu Jesus já adulto, disse: eis o Cordeiro de Deus, é aquele que leva o pecado, que carrega a culpa dos homens, das mulheres, da criação, do mundo, da existência. Tu vais colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. É a palavra que José acorda com ela. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito através do profeta Isaías. Aí, Mateus, judeu, conforme eu expliquei a semana passada inteira, sobre a constituição do Evangelho e o interesse dele de se comunicar com a genealogia e com o povo judaico, evoca aquilo que para os judeus era importante, ou seja, as profecias. E dentre as profecias, provavelmente as de Isaías fossem algumas das mais fortes, das mais messiânicas. Vinham carregadas de muita comprovação histórica, porque Isaías profetizou coisas e coisas e coisas que se cumpriram nos dias dele e logo depois dos dias dele. E as outras coisas que ficaram para o futuro ganharam uma pavimentação de credibilidade na interpretação do povo de Israel extraordinária. E aí Mateus evoca esse texto de Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá. De fato, a palavra não é virgem, é a jovem. Conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso tudo José sonhando. Saiu do sonho pronto. Verso 24 diz: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, foi lá, abraçou, acolheu,
e disse: o filho é nosso, eu estou contigo, nada nem ninguém vai nos separar, e eu creio no privilégio que Deus nos dá de você carregar esse ente santo no seu ventre, carregar o Emanuel no seu ventre, e o privilégio que me dá de ser o teu cobertor, o teu amparador, o teu protetor e protetor dessa criança e dos filhos que Deus nos der. E aí diz o verso 25: contudo, apesar disso, José não foi para a cama com ela, não transou com ela. A palavra é não a conheceu, no sentido de coabitação sexual. Contudo, enquanto. Ou seja, essa história de que Maria não só deu à luz virgem, ela deu à luz enquanto era virgem. Ficou grávida enquanto era virgem. Quando o neném nasceu, pelo próprio nascimento da criança, de um filho, ela já foi desvirginada de dentro para fora. E o texto é claro quando diz que José, no entanto, não transou com ela, não dormiu com ela, não teve sexo com ela enquanto ela não deu à luz a Jesus. Depois que ela deu à luz a Jesus, depois do resguardo, depois do período puérpero, aí José foi para a cama com ela. Aí você diz: o que eu faço com as doutrinas que dizem que ela foi virgem, viveu virgem, morreu virgem? É tudo invenção de muitos séculos, é dogma católico romano, não tem nada a ver com a Escritura. E qualquer padre, qualquer bispo, qualquer teólogo católico, qualquer estudioso católico sabe disso. Sabe disso. É que a Igreja Católica também obedece os dogmas construídos no curso desses 1.700 anos pela estrutura institucional romana da religião. Foram acrescentando dogmas que quase sempre eram a imitação de cultos e sincretismos semelhantes à volta do mundo greco-romano. Houve uma absorção sincrética total. Mas Jesus nasceu de uma virgem, Maria, e Maria, como boa judia, depois que deu à luz ao seu filho, gerou muitos outros filhos, e o Novo Testamento menciona seus filhos e suas filhas. Era sinal de bênção em Israel que uma mulher pudesse ter filhos. Era considerado, pela interpretação religiosa perversa, uma discriminação divina, praticamente. Era considerado um opróbrio, essa é a palavra, de uma mulher, se ela não pudesse ter filhos. É por isso que Ana, mãe de Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, capítulo 2, chora tanto porque a companheira dela, Penina, dava à luz a um filho depois do outro. E ela, que era amadíssima, que tinha mais relações sexuais com Eucana, o pai de Samuel, do que provavelmente a outra, não concebia nunca. E a dor dela era essa: isso é um opróbrio. E Maria, como uma mulher judia daquela cultura, tendo dado à luz ao seu filho primogênito, que é Jesus, depois teve relações sexuais com seu marido, como o texto, mais do que implica, declara que foi só um tempo. Quando passou aquele tempo, eles foram para a cama. E tiveram prazer, e tiveram alegria, e geraram outros filhos que vieram ao mundo depois que nasceu Jesus. Aí você pergunta: o que é que isso é importante para nós aqui? Bom, se nada foi importante para você até agora, saia daí, rapaz, vai embora. Vai embora. Quem chegou aqui, a Rosângela, cheguei tarde, é só puxar para o início, Rosângela, e assistir tudo. Você vai ver tudinho. Mas se você chegou a esse ponto e disse: de que me serve? Então você realmente é um ser empedernido, tem esse coração de pedra e fica só falando bobagem, pensando bobagem, não pondera, você só expele
expele sentimentos perversos do seu coração. Agora, se você já concluiu, nesse pouco que eu falei, que o que está dito já era o suficiente para converter a sua masculinidade em alguma coisa que seja linda, bonita, e que traga você para aquilo que Paulo chama de até alcançarmos a plenitude do varão perfeito, a plena varonilidade em Cristo Jesus, que é o que a gente encontra em José, essa plena varonilidade. Isso é um homem. O resto é só mamífero com pinto pendurado, são predadores fortinhos, mas não são homens. Há muito pouco homem no mundo. O mundo tem muita população de pessoas identificadas com os humanos, mas tem muito pouco homem. E também está diminuindo o número das mulheres. Ainda tem muita mulher, porque a maternidade salva o coração da mulher verdadeiramente mãe para doçuras que estão se perdendo para todo lado na nossa sociedade. Agora, os homens estão num estado de caoticidade horrorosa. Eles sabem lidar com tecnologia. Deixa eu ver aqui, deu uma paradinha, deixa eu só ver se eu estou com... A realidade é tão trágica que a coisa mais difícil que tem é você encontrar um homem. O Diógenes de Atenas já dizia isso, quando ele saía com a lanterna dele, ao meio-dia ele pegava uma lanterna, a minha lanterna foi tirada, não, está aqui, uma lanterna com uma lâmpada aqui dentro, e ele andava com essa lanterna ao meio-dia, nas ruas de Atenas, na ágora de Atenas, e ele colocava a lanterna na cara dos homens na praça. Aí o pessoal perguntava, o que tu procuras, Diógenes? E o Diógenes dizia, eu procuro um homem, mas eu não acho não acho um homem. Diógenes de Atenas, hoje em dia, aqui entre nós, meu Deus, nem com sol a pino ele acharia homem. Está difícil de encontrar homens. E vai rareando também a qualidade materna, a qualidade feminina, a qualidade humana, a qualidade de generosidade de muitas mulheres. A feiura masculina está fazendo muitas mulheres se tornarem idênticas aos homens na sua horrorosa expressão de caráter. Algumas são até lindas por fora, mas são perversas por dentro, como os homens que as traumatizaram, como os pais que as abandonaram, como as mães que as criaram sem alegria na criação, como sacrifício, e transferiram esse espírito por uma quantidade enorme de mulheres que não precisariam ser mães, não deveriam ter sido mães. Eu cada vez mais encontro mulheres que conversam comigo, não têm filhos ainda, e eu digo, você gostaria de considerar uma palavra minha para a sua vida? Considere a possibilidade de não ter filhos. Mas por que, pastor? Porque você não tem a menor condição de criar, você não tem paciência, você não tem mente lúdica, você não tem alegria com a presença do infante. A gente vê quando uma mulher tem algum sentimento pelo filho potencial que teria, pelo modo como ela trata crianças em geral. Às vezes eu estou aqui, ou estava aqui quando os meus netos eram menores, atendendo uma mulher que estava na dúvida sobre isso ou aquilo. Aí vinha o meu netinho, pulava no meu colo, minha netinha, abraçado, beijava, ficava ali, eu aconselhando. E a pessoa nem notava que a criança tinha estado ali.
Depois a criança, vou lá para dentro, tá? Vou com a vovó, vou almoçar, tá bom? Vovô? Vai lá, meu amor. Vovô daqui a pouco vai, beijinho, beijinho, ele ia. E a pessoa nem aí dizendo, mas eu ainda tenho um filho. Depois de um tempo eu ganhava assim e dizia, por favor, considere. É isso mesmo que você quer? Para que você quer ter um filho? E geralmente as alegações não tinham nada a ver com maternidade. É porque minha mãe teve, minhas irmãs todas tiveram, minhas amigas têm, eu estou quase fazendo 40 anos, vai ficar difícil depois, vou ter que ir in vitro para tentar conseguir. E a pergunta básica nunca é respondida, mas escuta, há um clamor no seu coração, no ventre da sua alma para você ser mãe? Porque se não houver, não faça esse mal a criança nenhuma, pelo amor de Deus. Dito isto, e eu já estou falando aqui há 1 hora, eu quero começar a concluir dizendo para você o seguinte, vocês todos que estão me vendo e me ouvindo aqui. O que é o direito prevalente na sua vida? É o direito formal? É o da lei de Moisés? José, como eu já lhes disse, não deu a mínima para aquilo que era um direito adquirido, votado, escrito em tábuas de pedra. Ele não quis saber de nada disso. Ele seguiu a lei do amor. Por isso, ele é o primeiro ser evangelizado da história do Evangelho de Mateus. É o primeiro convertido dessa história. A primeira é Maria, que diz, eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Embora eu não seja digna de trazer ao mundo o meu Salvador, Maria sabia que aquele que nasceria dela era o Salvador dela. Maria sabia que ela não era mãe de Deus. Ela era mãe de Jesus, e que Jesus era a manifestação do Cristo de Deus, do Messias. E aquele Messias era o Salvador de Maria, que não era sem pecado, era pecadora como todos os outros, porque todos pecaram, uns mais, outros menos, mas todos carecem da mesma graça de Deus, todos. E o primeiro homem discípulo do Evangelho está aqui, é José, que se converte passando por cima de um tormento horroroso, mas decide no coração privilegiar a lei do amor. A lei do amor, como Tiago, irmão de Jesus, diz. A lei perfeita, a lei áurea, a lei do amor. E qual é a lei do amor que Tiago advoga? Está lá na epístola dele, ele diz, se alguém quer ser religioso, pratique a verdadeira religião, que é uma só. É uma só. Sem ritos, sem templos, sem cultos, sem nada. É uma só. Acolham os órfãos e as viúvas, e os pobres e necessitados nas suas causas e nas suas calamidades. Essa é a única e verdadeira religião, diz Tiago, filho de Maria e de José, irmão de Jesus. Essa é a lei suprema, sublime. Paulo diz a mesma coisa em Romanos 8. Diz que a lei do espírito e da vida, que foi essa sobre a qual José ponderou, a lei do espírito, a lei da vida, venceu a lei do pecado e da morte no coração de José. Ele se inclinou na direção do espírito, da graça, da misericórdia, do milagre. É o primeiro homem convertido ao Evangelho da paz, à ponderação da paz, ao príncipe da paz. Aí você me pergunta, e eu com isso? Olha, se você não sabe o que você tem a ver com isso, você está ruim demais, porque a maioria das pessoas que estão aqui não querem saber se conseguem resolver um problema
sem levar à justiça, a um juiz, a um promotor público, o espírito de diálogo, de acertamento, de acordo, de encontro civilizado, fraterno, que diminua os esfaqueamentos, as ameaças, as guerras, os tumultos, os ódios. A maioria não está interessada nisso. Elas querem dizer, esfregar um papel na cara de alguém e dizer, olha aqui, ó, como é que eu ganhei, ó. Tá aqui, ó, ganhei. Ganhei, tá aqui, ó. A maioria tá nessa. E aí, meu Deus, os filhos é que sofrem. Os filhos é que crescem com um pai distante que não volta mais, canalha e cretino muitas vezes, e uma mãe dura, amarga, zangada, odiosa, odienta, frustrada, e que só fala mal do pai, um pai que não volta e reforça a orfandade que não é só do pai ausente, é da mãe presente, mas presente com o coração cheio de toxicidade raivosa, que às vezes escolhe um homem para ficar com ela, não porque ela goste ou ame, só para dividir as contas, e é um cara bruto, grotesco, tosco, que maltrata as crianças. Depois, cedo, essas crianças não querem mais saber de nada nem de ninguém, não têm a devida educação, quando tem é só uma educação formal, de matemática, de português, vão preparar para parar de me dar despesa e passar no vestibular e ser alguém na vida. Esse é só o objetivo. Mas não tem educação, a verdadeira educação de caráter, de verdade, de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, de alegria santa, de aprender a pensar o melhor, buscar soluções e não problemas para a vida. Essa verdadeira educação emocional, espiritual, está longe da casa da maioria esmagadora das pessoas, da sua casa provavelmente. Não importa o dinheiro que você tem, essas coisas não são adquiridas com dinheiro e nem com capacidade financeira. Aqui estão dois duros, José e Maria. Dois duros, cheios da sabedoria que faltava em Israel todo. Uma sabedoria que não habitava os palácios dos Césares, nem os reinados dos reis. Uma sabedoria mais rara do que diamantes que tenham caído em meteoritos do espaço profundo. É um coração como o de José. E é uma alma submissa como a de Maria, dizendo, eu estou aqui, eu sou tua serva. Não estou entendendo nada, mas eu estou aqui. E José se levanta e diz, eu sou o homem chamado para esse lugar. E é aqui que eu ficarei. E eu concluo só dizendo o seguinte, vejam como, pelos critérios morais, preste atenção, por favor, vejam que pelos critérios morais, o nascimento de Jesus é uma imoralidade total. Pelos critérios morais, o nascimento de Jesus é total imoralidade. Quem já leu o meu livro Sem Barganhas com Deus, que está aqui, tem um capítulo nesse livro sobre isso, totalmente sobre isso, que eu gostaria muito que vocês lessem, porque ele é um livro disruptivo e que acaba com essa palhaçada e nos mostra que o Evangelho não é moral, o Evangelho é ético. É ético. Não tem nada a ver com teologia moral de causa e efeito, ele é ético. E se a gente fosse aplicar as morais nos personagens da Bíblia, todos eles estavam ferrados.
inclusive Maria e José. Em nome da moral, Maria tinha que dizer: não, desculpa, Senhor, deixa eu casar, deixa a gente regularizar a situação. Depois que estiver tudo regularizado, eu vou convencer José, já casado comigo, a gente dormindo na mesma cama, a não me possuir, e aí o Senhor pode vir e inseminar-me com o Espírito Santo para nascer o Salvador do mundo, mas a gente tem que obedecer primeiro a moral. E com base na moral e na lei de Moisés, a moral é humana, a lei era de Moisés. A lei muda também, porque a lei é dada para uma determinada geração. As gerações vão crescendo nas suas percepções e também nas suas necessidades financeiras, econômicas, na estrutura, vão saindo do princípio tribalesco para a construção de cidades, de urbanidades. A lei tem que aumentar para incluir as novas condições da realidade. E a moral é apenas uma média ponderada da sociedade. A moral muda de geração em geração. Eu cresci em Manaus com a moral do século XIX, que era a moral do meu bisavô, a moral do meu avô, das minhas avós, a moral dos meus tios e dos meus pais. Eles eram filhos do século XIX do ponto de vista moral. Eu nasci nos anos 50, já comecei a olhar a moral do século XX. E eu já fui crescendo nela, na moral do século XX. Conhecia e sobre mim praticavam os rigores da moral do século XIX. Eu, todavia, enxergava com os olhos do século XX. Quando eu cheguei aos anos 60, aí a minha cabeça mudou toda, porque aquela geração mudou inteira. E as morais foram todas sendo transformadas ou transtornadas ou mudadas, como você queira definir. E eu segui a moral da minha geração. Depois alterou-se de novo nos anos 80, cada década ela muda. E depois dos anos 2000 para cá, a alteração ganhou velocidades impensáveis, inimagináveis, e tem a ver também com as novas tecnologias, com a engenharia genética. Ninguém precisa mais casar um homem com uma mulher para nascer uma criança. Crianças podem nascer até de homens com homens, de mulheres com mulheres, bancos de sêmen, engenharia genética, pode alterar o que você quiser, pode fazer cada vez mais, e tudo que o homem pode fazer, ele faz. Desde o Jardim do Éden, quando ele viu que dava para alcançar do fruto, que ele tinha dente para mastigar, esôfago para engolir, estômago que fizeram ao Bill Clinton. Por que que o senhor pegou a Mônica Lewinsky? Tanta mulher bonita para todo lado, o senhor casado com uma mulher culta, interessante, porque o senhor foi pegar a estagiária, que nem era essas coisas. Vocês lembram da resposta dele? Uma das respostas mais sinceras que eu já ouvi na vida. Ele falou: simplesmente porque eu podia. Simplesmente porque eu podia. Não tinha ninguém vendo, ela estava lá, ela queria, ela estava totalmente disponível, ela se oferecia, ela sugeria coisas, brincadeiras, e eu podia. Eu era presidente dos Estados Unidos e homem da Casa Branca, as portas fechadas, ninguém entrava naquela sala se eu não deixasse. Eu podia. E assim são os humanos. Os humanos não deixam de fazer o que podem, infelizmente. Quando eles olham, quando nós olhamos e vemos que a gente pode algo, a gente até resiste um tempo. Mas chega uma hora em que a pessoa não resiste mais e diz: ora, eu posso, então que eu tenha, porque eu posso. E essa é a calamidade humana para todo lado, porque eu posso, então que eu tenha. Essa é a tragédia. As pessoas vão fazendo apenas aquilo que elas são obrigadas a fazer, por lei. Do contrário,
elas serão punidas. E olhe lá, porque se for um apelo à consciência, cada vez menos gente se curva, se dobra, pondera e cede às certezas profundas que vêm do interior e da consciência. Foi isso que Paulo disse em Romanos, no capítulo 2, você lê aí, do verso 14, 15, 16, 17 para frente, quando ele diz que vai chegar aquele dia em que os judeus que sabiam a lei serão julgados conforme a lei que eles sabiam e transgrediam de caso pensado na hipocrisia, achando que Deus não via. Por outro lado, Paulo diz que muitos que estavam nos lugares mais distantes do planeta, que nunca tinham sabido de nada nem ouvido nada, que não sabem coisa alguma, mas que seguem a lei da consciência, a lei do coração. Quando eles erram, eles ficam tristes, eles se repreendem. Quando eles acertam, o coração deles melhora e eles querem se fortalecer na prática do bem. Paulo diz, ora, esse pessoal não sabe nada de coisa alguma, nem de religião, nem do nome do Deus de Israel, jamais. Nem o nome de Jesus. No entanto, naquele dia, o Senhor vai abrir os segredos dos corações dos homens. E ele repete outra vez, Paulo usa essa expressão mais de uma vez, no dia em que Deus abrir os segredos dos corações dos homens. E ao falar de segredos, ele não está falando de coisas horrorosas que vão aparecer. Isso aí é óbvio. O horroroso na vida do fariseu hipócrita é óbvio. Qualquer um que tem discernimento vê que a hipocrisia está na cara dos hipócritas. Assim como a perversidade está na cara dos perversos. Assim como a maldade está nas práticas do mal. Assim como a inveja está nos atos do invejoso. Assim como a arrogância dos arrogantes e dos cobiçosos e dos ávaros. Pelos seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. Agora, quando Paulo diz, naquele dia vocês vão conhecer os segredos do coração dos homens, do que ele está falando? Ele está falando do nosso olhar religioso, pedrado, cheio de juízo fixo, que determina a maldade dos outros só porque o cara não aprendeu o que eu aprendi, não nasceu na minha cultura, não cresceu na minha congregação, não fala a minha língua, não chama Deus pelo mesmo nome que eu. Então a gente julga e o coloca no inferno, e Paulo diz, vai chegar a hora em que quem tem passaporte para o inferno és tu. E esses que não sabiam de nada, quando o coração deles for aberto, vocês vão encontrar Josés, Marias, seres lindos, bonitos, que desconheciam leis, que não se guiavam por morais fixas nem geracionais, que praticavam a melhor bondade do seu coração, a melhor justiça, que buscavam a verdade dentro de si, no íntimo, que olhavam para os céus, mesmo sem saber o nome de quem deveriam invocar, e pediam a luz. Eu quero luz, eu quero ver, eu quero enxergar. Me ajuda a não cometer o mal contra o meu próximo. Eu não quero ser um ente de vingança, eu quero ser um ente de paz. Esse indivíduo com igreja, sem igreja, com cristianismo, sem cristianismo, com informação, sem informação, é de Deus. Como o apóstolo João cresceu e aprendeu, a ponto de dizer na primeira epístola dele, todo aquele que ama é de Deus, é nascido de Deus e vem de Deus. Saiba o nome de Deus ou não, se ele é assim, ele é de Deus. Ele tem todos os traços da paternidade divina, ele é a cara do Pai Celeste. A cara. Agora, quem ama, não ama, quem é da mentira, quem pratica a injustiça, quem falsifica a verdade,
os dominadores e déspotas do próximo. Podem andar de joelhos, esses nunca viram a Deus, não nasceram de Deus, não conhecem a Deus. Deus é apenas um palavrão nessa boca nojenta de Dagão de Komodo, desses caras bacteriologicamente falando mortais, onde eles lambem, eles matam, de tão venenosos que são. Então me diga, quais são os critérios pelos quais você conduz a sua vida? Você se esconde atrás de eu sabia ou eu não sabia? Ninguém precisa saber de nada, porque todo mundo sabe tudo que precisa saber sobre o que é verdade e o que é mentira, sobre o que é justo e o que é injusto. A diferença é que tem gente boa, tem gente má e tem gente sem caráter. Gente boa não se curva aos apelos de ninguém. Mesmo que fique sozinho, segue o seu próprio coração. Gente sem caráter é aquele ente maleável, que dependendo da quantidade de apelos para lá e para cá, são povo de manada, eles andam com a maioria, eles não pensam, eles não refletem, eles seguem o fluxo. E se tem muita gente fazendo aquilo, eles entendem que por muitas mãos se erguerem para jogar a pedra, como ele não está jogando sozinho, isso tudo é dividido coletivamente, e, portanto, ele não tem nenhuma porção pesada de culpa sobre ele, porque está tudo rateado. E tem os seres maus, que são como os seres bons, assim como os seres bons não são muitos, os seres maus também não são tantos. Mas eles têm um poder de influência enorme, maior do que a dos seres bons. Porque as pessoas boas têm pudor, têm respeito pelo próximo, não agridem, não violentam, não impõem, não chantageiam. Elas tentam vencer na ponderação, no argumento, no bom senso, no exemplo, na prática do bem, em oração. Mas os seres maus não. Eles matam, eles ferem, eles esfolam, eles apunhalam, eles preparam laço, eles montam a arapuca, eles escondem o buraco para você cair nele e não saber sair. Eles preparam o ardil e puxam e você cai nele. Eles não são tantos, se eles fossem tantos, nós já teríamos acabado há muito tempo, mas eles crescem cada dia mais. Ao passo em que as pessoas boas estão diminuindo. Cada vez que eu recebo uma notícia aqui de que um amigo meu morreu, e graças a Deus, eu só tenho amigos que eu chamo para dentro da minha casa como amigos, que eu ame como amigos, gente boa. Eu amo muita gente ruim, mas não é por causa deles, é por causa de mim, do mandamento de Deus em mim, que é mandamento para amar até quem me odeie, e fazer o bem até quem me deteste, a quem me detesta. Mas esse número está diminuindo, e o número da maldade está crescendo, como Jesus profetizou. Por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, a desigualdade. Quanto mais desigualdade de tudo, desigualdade de comida, de alimento, desigualdade financeira, desigualdade econômica, desigualdade cultural, educacional, desigualdade na saúde. Por que de um lado da rua, na Estrada de Santos, não morre ninguém no lado da praia? E do outro lado do asfalto, da mesma estrada, morre todo mundo. É uma estrada que é um veio de desigualdades. Esse país, por que as pessoas estão ficando cada vez piores? Por que aquilo que há 30 anos atrás era óbvio, para a maioria esmagadora da população deixou de ser? É porque a população melhorou?
Não, infelizmente não é porque ela melhorou, é porque ela vai ficando pior e os exemplos de governança são cada vez piores. Piores e piores. Nós tivemos nos últimos anos muitos péssimos exemplos de governança. Você veja, uma cidade, um estado como o do Rio de Janeiro, já teve 6 governadores presos em sucessão. E o que está no governo não está sem ameaça de prisão. E o povo continua escolhendo gente da mesma laia. E assim em vários outros níveis de governança e de instância. Quanto mais o exemplo é de perversidade, é de mentira, é de desumanidade, é de falta de empatia, é de honestidade, falta clareza, falta verdade. Quanto mais seja assim, pior seremos todos. Mais aumentará o número de perversos entre nós. Mais crescerá o número desses seres amorfos, lânguidos, de manada, que apenas seguem. E os que são gente da bondade de Deus, da verdade de Deus, da justiça de Deus, vão se tornando uma minoria. Meu Senhor Jesus, eu sei que eu falei o que eu precisava falar nesta manhã. E eu te peço que tu nos salves da hipocrisia de um José mau, queria recorrer à lei de Moisés para apedrejar Maria. Ajuda-nos, Senhor, a recorrermos à lei celestial, aquela sobre a qual tu falaste, dizendo aos teus discípulos: em verdade eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos teólogos, a dos acadêmicos, a dos fariseus, aos dos profissionais da religião, dos sacerdotes, se vocês não forem pessoas que transcendam em muito essa leizinha da morte, da punição, se vocês não aprenderem o significado da justiça do reino de Deus, que é amor, alegria, paz, fidelidade, bondade, longanimidade, lealdade, mansidão, domínio próprio, essa justiça praticada sem prazer nenhum em vingança, evitando o mal, tanto quanto nos seja possível. Ajuda cada um aqui a ter entendido isto e a escolher isso para a sua vida, para não ficar um ser empedrado que tu não reconheças, que sejam só estátuas de pedra, homens e mulheres de mármore, gente impermeável e dura, esculpida pela lei e sem carne, sangue, amor, misericórdia, piedade e flexibilização para ajudar, para socorrer, para cobrir, para proteger, para facilitar. Permite que essa palavra tenha entrado no coração de alguém e que produza algum milagre pelo qual famílias sejam salvas, filhos sejam poupados, e também evitando com que aqueles que odeiam e buscam as suas vinganças não fiquem doentes de si mesmos, não morram das doenças produzidas pelos seus próprios ódios, amarguras, toxicidades e malquerências. É o que eu te imploro que aconteça no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.